Oi, gente, boa noite. Eu sou Tamires Escobar, psicopedagoga clínica institucional. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre como vai ser a primeira aula do meu curso, tá? Então eu vou compartilhar ali a tela com vocês e mostrar como que vai ser a primeira aula. Então aqui na minha primeira aula, tá? Eu vou ter dentro do módulo 1 a introdução à alteia, tá? Então, eu quero falar um pouquinho dessa primeira aula, porque tem um tópico bem interessante que eu quero abordar com vocês. Então, a gente vai ler, tá? Então, entender, ler, para a gente entender o que eu trago nesse contexto da primeira aula. Então, definição do transtorno. Então, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desafios persistentes. Onde? Tá? Onde é que esses desafios são persistentes? Na comunicação social, na interação social e pela presença de padrões restritos repetitivos do comportamento, interesse ou atividade. Então, de acordo com o DSM-5, tá? O TEA engloba transtornos anteriormente chamados de. Então, é interessante, gente, a gente entender. Vou tentar voltar ali na minha. Para vocês me olharem, conversar, né, também. É interessante a gente entender quais são os transtornos que englobam, né, os transtornos anteriores que englobam o TEA, tá? Então, ali a gente tem o autismo infantil precoce, o autismo infantil, o autismo de Kanner, o autismo de alto funcionamento, o autismo atípico, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Nós temos o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno de Asperger, né, da síndrome de Killage. Opa, desculpa, nós temos o transtorno de Asperger, síndrome de Asperger, tá? Já ia falar de Tourette, que não tem nada a ver. Então, aqui nós temos uma prevalência e epidemiologia. Então, o que significa essa prevalência? Isso é um tema que eu trago que eu acho super importante de a gente conversar, tá? Então, estudos epidemiológicos recentes indicam que a prevalência do TEA está em torno de 1 em cada 36 crianças, segundo dados do CDC. Então, quando eu falo a palavra CDC, né, quando eu trago esse dado de informação, de onde eu tirei essa informação, eu acho interessante a gente pesquisar, tá? Então, a gente fazer uma busca. Eu vou parar essa tela e eu vou compartilhar outra tela com vocês. Então, essa aqui eu vou parar, eu vou compartilhar a tela da busca que eu fiz, tá? Então, eu fui lá, grifei o CDC, e fui lá no Google e busquei essa informação. O que é o CDC? Né? É um Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Então, aqui eu fui ali no Wikipédia mesmo, né? Para vocês entenderem que a gente precisa fazer essa busca, né? Em cada citação que eu vou fazer, é interessante a gente buscar de onde que eu tiro aquela informação, né? Então, eu trouxe essa ideia de busca, tá? Então, copiem, colhem, vão lá no Google, façam essa busca para entenderem da onde que eu estou tirando as informações. Então, aqui eu vou parar essa tela, tá? Interromper o compartilhamento, voltar lá na minha plataforma e compartilhar novamente a interface da minha plataforma. Então, aqui, deixa eu ver se visualizou, tá? Ficou aqui certinho. Vou deixar eu aqui no canto. Então, aqui, olha, na minha plataforma, o que eu tenho a mais de tópico importante que eu quero destacar, tá? Então, eu tenho a informação que esse centro me dá é que a condição é aproximadamente 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas, tá? Embora haja crescente evidência de que o TEA pode ser subdiagnosticado em meninas devido à apresentação
clínica diferente. Então, eu vou trazer agora no nosso próximo vídeo essa ideia sobre características do TEA feminino, tá? A gente fala muito pouco sobre isso, tá? Agora, nessas últimas semanas tem se falado mais, mas eu acho que é importante a gente entender melhor o que que isso significa, tá? E também o que que significa essa relação 4 por 1, tá? Então, tem uma ideia, assim, de que existe o diagnóstico, né? Meninos estão sendo mais diagnosticados. Mas será que as meninas não estão sendo diagnosticadas ou realmente elas não apresentam o transtorno, tá? Então, isso é bem importante da gente conversar. Então, eu trago nesse primeiro módulo essa prevalência da epidemiologia, tá? Características clínicas, então eu vou trazer, né, características do TEA, tá? Importância da avaliação precoce, a abordagem da avaliação, tá? E eu vou trazer os conceitos chaves também, tá, gente? Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, porque eu vou trazer um tema para a gente abordar sobre o TEA feminino, tá? Então, essa é a minha primeira aula do curso, tá bem? Vou voltar ali para parar. Obrigada, então.